nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre fusões e aquisições, né? Eventualmente, é um tema que está em bastante evidência no setor dos senhores, né? E, eventualmente, a gente quer esclarecer um pouco aqui sobre como é que funciona esse processo, né? Quais são as melhores práticas, o que o mercado enxerga das empresas dos senhores, né? E como que, eventualmente, vocês podem maximizar, digamos, gerar valor para vocês, para os seus negócios. Esse é o objetivo. Bom, a nossa pauta é falar um pouco dos desafios, né, de fusões e aquisições, a decisão, eventualmente, de vender o negócio, governança corporativa, que é um tema de bastante importância e evidência hoje no mercado e contribui muito para a geração de valor das suas empresas, e a determinação do valor de negócio. O que é importante a gente primeiro só contextualizar, né? O movimento de fusões e aquisições, ele é um movimento que vem por onda em diversos setores, né? Então, há tempos atrás, a gente teve a onda de fusões e aquisições de farmácias, né? Então, diversos grupos começaram a comprar farmácias, então a gente vê aí, digamos, que existem grandes redes do segmento farmacêutico. Depois veio a onda de supermercado, né? Diversos supermercados também comprando outras redes, né? E indústria farmacêutica. Então, sempre, digamos, existe aqueles setores, educação, saúde, e eventualmente que estão em evidência ali no setor e eventualmente estão sendo adquiridos, né? Comprando empresas e assim vai. E, de fato, essa pandemia, ela trouxe, digamos, essa realidade ao setor dos senhores, né? E aí, de fato, é isso que a gente gostaria aqui de explanar, né? É um assunto que, às vezes, não é a realidade dos senhores, mas é importante, eventualmente, vocês terem aquele conhecimento sobre o tema, sobre como que funciona um processo, né? E até porque pode surgir aí uma oportunidade. Bom, aqui a gente traz um gráfico, certo? Um estudo feito pela BDO, a empresa no qual eu represento, certo? Sobre, digamos, o volume de fusões e aquisições que a gente tem desde 2018 a 2020, né? Então, basicamente, a gente vê que, por exemplo, no quarto trimestre de 2020, já com pandemia, a América Latina registrou 6 bilhões de dólares de transações, certo? É um número extremamente relevante para um único trimestre, considerando que a gente estava no ano de pandemia, né? A gente vê aqui no gráfico que houve uma queda no primeiro tri de 2020, que foi ali, digamos, o início da pandemia, e de fato muita gente suspendeu seus negócios, seus investimentos, mas de fato no semestre seguinte já basicamente a situação voltou, né? E de fato isso é uma realidade aí agora do setor dos senhores. Bom, qual é a estratégia que eventualmente a gente percebe que o mercado está adotando nesse movimento de fusões e aquisições, né? Basicamente existe uma expressão chamada roll-up, que basicamente são aquisições, digamos, de empresas menores, né? E essas empresas são adquiridas com o objetivo de fortalecer, digamos, a empresa que está comprando, ganhar uma nova praça, ganhar um novo estado, certo? Ganhar uma carteira de clientes, e esse é o objetivo, né? A combinação de pequenas empresas, né, em uma empresa maior permite que reúnam seus recursos, reduzam os custos. A gente vai falar um pouco aqui sobre sinergia, né? Então, provavelmente todo mundo aqui tem um contador, né? É um exemplo clássico que eu dou aqui para sinergia. Se eventualmente vocês fizerem uma fusão, certo? A gente não precisa ter eventualmente 2 contadores, né? A gente consegue ter um contador que eventualmente cuidará dos 2 negócios, né? E essa redução de custos é o que a gente chama de sinergia, né? A empresa consolidada também pode expandir o seu alcance geográfico, incluir atendidos por empresas menores, né? Ela também pode oferecer uma gama mais ampla de produtos e serviços que uma empresa menor. Consequentemente, os acionistas desfrutam de dividendos e uma remuneração maior. Bom,
Aqui é um gráfico que tem, né, um organograma que define bem como é que é essa estratégia de roll-up, né? Então, a gente tem uma empresa maior que, eventualmente, ela vem num processo consolidando, digamos, outras empresas, né? Geralmente é isso que ocorre, né? E quais são os benefícios que tem, digamos, de um processo de consolidação do mercado, de um processo de fusão, de um processo de aquisição, que eventualmente a gente enxerga, né? Primeiro, aspectos geográficos, né? A gente sabe que, principalmente o segmento funerário, ele é muito regionalizado, pulverizado e regionalizado. Então, aqui a gente tem gente lá do meu Ceará, do Pernambuco, da Bahia, de São Paulo, né? E, eventualmente, quando a gente tenta ingressar numa nova praça, né, às vezes a gente sente uma certa dificuldade, né? Essa dificuldade, principalmente por uma questão de regionalismo, uma questão de barreira cultural. Às vezes eu sei trabalhar bem, digamos, no mercado nordestino. Agora, se eu for abrir um plano funerário, digamos, na região sul, é uma realidade totalmente diferente, né? E esse movimento de fusões e aquisições, ele permite o quê? No momento que eu adquiro uma empresa ou eu me uno através de uma fusão, permite com que a gente ganhe também esse conhecimento, porque eu já estou comprando, adquirindo ou fundindo com a empresa, digamos, em uma outra região, que já conhece as particularidades, que já conhece, digamos, as pessoas, e eventualmente existe um ganho nisso, né? Concorrência, né? Incorporar a concorrência é um motivo comum para fusões, né? Principalmente quando se trata do tipo de roll-up. Quando há várias empresas oferecendo um conjunto quase idêntico de produtos e serviços, pode ser difícil se destacar, né? Então, a gente vê isso recentemente, até a gente trouxe um exemplo, que é o segmento de plano de saúde, né? Então, a gente vê aí que, digamos, a gente tinha planos de saúde regionais, ainda temos, né? E alguns players, eles começaram o quê? Eles começaram a comprar planos de saúde menor e trazer para a sua base, né? E esse movimento fez o quê? Que a gente tem hoje alguns grandes players de mercado nesse setor, né? E basicamente o objetivo dele em fazer essa aquisição era o quê? Era tirar um concorrente do mercado e ganhar aquela clientela, né? Busca por talentos, né? Hoje eu acho que vocês também devem estar passando por isso, né? A maior dificuldade que a gente tem hoje não é nem o mercado, não é nem cliente, mas também são pessoas, né? Então, de fato, conseguir pessoas boas para estar dentro dos nossos negócios, que estejam ali dedicadas a um propósito, entendeu? A se dar o seu melhor, às vezes é difícil. E, de fato, quando a gente faz um processo de aquisição, a gente também não compra só aquela empresa, não compra só aquele fluxo de caixa, certo? A gente, eventualmente, traz o quê? Pessoas, certo? Que tem uma capacidade, que conhece aquele negócio, e isso, de fato, tem seu valor, né? Tanto para quem está comprando, certo? Tem essa percepção de valor, como também para quem está vendendo, né? Se eu estou vendendo que eu tenho uma estrutura profissional boa, que consegue atender bem o meu cliente, um back-office, uma parte administrativa boa, que me traz uma segurança dos meus números, que me traz, digamos, uma gestão boa, isso tem o seu valor para a sua empresa, né? Bom, e ganhos de escala, que a gente vai falar um pouco sobre sinergia. Bom, aqui a gente trouxe alguns movimentos de roll-ups e de fusões e aquisições que tiveram no Brasil, alguns positivos, que hoje estão muito bem, outros, eventualmente, eles não deram tão certo, e isso acho que é importante aqui, como o próprio presidente Panhozzi falou, nosso objetivo aqui é trazer uma visão sobre esse panorama de fusões e aquisições de uma forma bem transparente, entendeu? E que os senhores possam ponderar os prós e os contras, né? Esse é o nosso objetivo. Quais são esses exemplos, né? Apivida e Notre Dame, né? São dois grandes planos de saúde, né? Um aqui mais com forte atuação na região sudeste e outro com forte atuação no nordeste, né? Ambos cresceram
digamos, individualmente, fazendo aquisições menores, né? E chegaram ao grande porte, foram ao mercado, abriram suas ações na bolsas, né? E assim estão. E, recentemente, aí no início desse ano, eles o quê? Basicamente estão negociando um processo de fusão, ou seja, eles vão juntar forças e querer ser uma empresa única maior, né? A DASA, né, que também trabalha aí no segmento de saúde, diagnóstico, certo? Que também o processo de crescimento dele foi muito pautado em aquisições de laboratórios, hospitais menores e, eventualmente, fez todo esse processo. Brasil Insurance, né? Brasil Insurance foi uma união que teve de diversos corretores de seguro, né? Basicamente também é uma atividade que era descentralizada. Surgiu-se aí, digamos, um movimento de consolidar esses corretores de seguros, digamos, em uma única base, em uma única empresa, né? E aí surgiu a Brasil Seguros, né? A Brasil Farma, né? É uma empresa que existia, essa aí já foi praticamente descontinuada, os ativos delas foram vendidos, que foi um movimento onde foi feito um movimento de consolidação do setor farmacêutico, né, no Brasil. Brasil Brokers, também no segmento aí de corretores imobiliários, né, e Brasil Travel, que era no segmento de agência de turismo, né. A gente vê que todos esses setores, eles têm uma similaridade muito com o de vocês, certo? Que é o quê? Eram setores extremamente regionais. Então, tinha, digamos, em determinada região, aquela agência de turismo, tinha aquele corretor de seguro, tinha aquela corretora imobiliária, tinha aquele plano de seguros ou plano de saúde e, eventualmente, tem, hoje, aquelas funerárias, né? Muito regional. E, de fato, esses movimentos, eles vêm de uma forma para o quê? Tentar consolidar isso. Bom, aqui a gente traz aqui algumas matérias só para a gente ter a ciência, né? Então, a Pvida e Intermédica acertam fusão que cria um grupo de 110 bilhões. DASA indica forte crescimento com sinergia em aquisições. Então, assim, aqui eu digo que eu estou querendo ponderar aqui os prós nesse momento, né? Existe, de fato, prós quando a gente fala nesse movimento de fusões e aquisições. Bom, aqui a gente fala, holding de turismo se prepara para estrear na Bolsa, GP deve pagar 200 milhões por fatia da Brasil Insurance. Brasil Farma é a consolidadora que naufragou, certo? Então, da mesma forma que a gente tem processos de fusões e aquisições que deram extremamente certo, existem processos, certo, dessa natureza que infelizmente não deram, certo? A maldição das BRs nas bolsas atingem gente de fora da Bovespa. Então, quando a gente pega todas essas BRs que tiveram aí, Brasil Insurance, Brasil Farma, certo? Infelizmente, elas não tiveram um êxito, né, nas suas operações. O que a gente quer falar aqui nesse ponto? Não existe certo ou errado. Não existe, existe um movimento de aquisição, devo vender meu negócio? Não, certo? É algo que precisa ser ponderado individualmente por cada empresa, por cada sócio, e não existe, digamos, não é algo binário, sim, não, certo? É algo que cada um precisa entender o seu momento, certo? Aonde a sua empresa está, aonde você, como sócio desse negócio, se encontra, certo? Qual é a sua perspectiva de continuidade, certo? E, de fato, cada um tomar a sua decisão, certo? Não existe, digamos, uma técnica, uma teoria que diga que se deve fazer esse movimento ou não. Bom, aqui eu gostaria de me debruçar um pouco sobre como é que funciona o passo a passo, digamos, de uma fusão, de uma aquisição, de um movimento desse, certo? Então,
O primeiro ponto é fazer uma análise das possibilidades de benefícios, certo? De vantagens que esse processo tem. E esses benefícios, eles têm que ser vistos sempre em duas óticas, certo? A do comprador e a do vendedor, certo? Quem quer vender seu negócio tem que ver quais são os benefícios para si, seja uma venda integral de todo o seu negócio, ou seja uma venda parcial de 10%, de 15%, certo? Quais são os benefícios para si, como também para o comprador. Boa parte dessas transações que, infelizmente, não deram certo, elas derivam muito, e aí eu não quero entrar em detalhes, mas derivam muito nessa questão dos benefícios, tanto da parte compradora quanto da parte vendedora. Certo? Então, de fato, esse momento inicial, esse start desse processo, eventualmente, ele não foi bem analisado pelos dois lados. E isso, de fato, prejudica todo um processo. Bom, segundo passo, a definição dos negócios a serem envolvidos. Né? Então, quando a gente fala aqui no setor de vocês, a gente tem diversos negócios. A gente tem negócio de plano funerário, cemitérios, entendeu? E outros negócios que eles têm uma sinergia e são relacionados direto com, digamos, o business principal de vocês, né? E, de fato, a gente precisa entender o seguinte, olha, quais os negócios que, de fato, a gente quer fazer um processo de fusão, de aquisição, e quais eu gostaria de manter para mim, certo? Então, esse é o passo 2. O segundo, a definição da metodologia de avaliação. Né? Então, como é que eu avalio um negócio? Isso é um assunto assim, muito subjetivo e dava para passar aqui horas e horas falando sobre isso. Né? Mas existem, digamos, uma série de metodologias, que a gente vai passar aqui um resumo delas, certo? Sobre como é que a gente avalia um negócio. Então, a gente tem que, eventualmente, saber qual é a melhor metodologia, certo? E não existe, digamos, uma metodologia mais correta e outra menos correta, certo? Existe aquela que é mais adequada à situação, certo? Bom, a avaliação do próprio negócio, né? Então, assim, quando a gente definir os benefícios, olha, eu sei quais os benefícios dos dois lados, definir quais são os negócios que vão ser vendidos, comprados, transacionados, certo? Eventualmente, a gente definiu qual é a regra, a metodologia que a gente vai utilizar para avaliar esses negócios. Então, qual é o passo que a gente entra? Nós vamos fazer propriamente essa avaliação. E quando a gente fala em avaliação, é um negócio subjetivo. Quanto é que vale o meu negócio? Ele pode valer às vezes, de 0 a 1 bilhão de reais, certo? E tudo depende da ótica de quem está comprando e de quem está vendendo. Qual é o segredo que tem isso, certo? A gente tem muita cautela e eventualmente, calma nesse processo. Às vezes, o que ocorre é o seguinte, bom, o cara chegou para comprar meu negócio, me ofereceu um valor que eu achei uma ofensa. Absurdo, certo? Concordo. O que a gente precisa? Às vezes, só ter cautela de mostrar os nossos prós. Não, meu negócio não vale isso, você não está considerando isso na análise, você não está considerando o meu corpo de executivo, você não está considerando, eventualmente, uma carteira que eu tenho, você não está considerando um legado, a minha marca, certo? Então, eventualmente, tudo isso precisa ser ponderado e discutido. E, às vezes, a ausência do diálogo, a ausência de um debate sadio, prejudica esse tipo de operação. Bom, feito isso, a gente tem que olhar o quê? A definição dos aspectos de contingências e de risco. O que é isso? Quem vai comprar qualquer negócio e quem vai vender, existem ali riscos envolvidos, certo? Pô, eu vou comprar um negócio, aquele negócio, quando eu puxo lá no site da Justiça,
o negócio tem lá diversas ações trabalhistas. É natural, né? A gente sabe que a gente vive num ambiente jurídico extremamente complicado e é natural que isso ocorra em todos os negócios de vocês, como também no nosso. Isso é extremamente natural. De fato, esses riscos eles precisam ser ponderados, medidos, certo? E alinhado qual é, digamos, a responsabilidade de cada um. Olha, nós vamos juntar aqui os nossos negócios, beleza. Tudo que ocorreu anterior à data de hoje é de responsabilidade minha. Tudo que ocorrer daqui para frente é de responsabilidade nossa. E essa reflexão ela precisa ser feita e estar bem clara para os dois lados, tanto para a parte compradora como para a parte vendedora. E às vezes isso não está. Às vezes a gente fecha um negócio, fechamos, vamos festejar, estourar o champanhe, está todo mundo feliz. 3 meses depois, chega uma contingência, chega uma autuação fiscal. Aí passou aquela fase de festa. E agora? O que a gente vai fazer? Então, tem que ser algo planejado, que requer calma, que requer a gente refletir sobre isso. Bom, a definição da estrutura societária do novo negócio, né? Então, isso é um ponto fundamental, certo? A gente sabe que existem alguns negócios que a gente tem 2, 3, 4, 5 empresas, até às vezes uma questão tributária, e o momento é, como é que a gente vai, digamos, organizar esses negócios, digamos, de uma forma que fique uniforme e que dê segurança para os dois lados? Nós vamos ter uma hold, nós vamos ter um FIP em cima, e aí tem várias modalidades, certo? Que aí, óbvio, cada caso tem a sua melhor saída. Não existe uma regra. Às vezes é você constituir uma hold, às vezes é você constituir um fundo de investimento de participação, certo? Às vezes, de fato, essa venda ser feita pessoa física para pessoa física, certo? Então, assim, não existe uma regra. É avaliar cada caso. A elaboração dos documentos societários, eventualmente, se tiver alguma autorização regulamentar, isso também precisa ser ponderado, né? A aprovação dos acionistas, o arquivamento da operação e o 11º, que é fundamental, o pós. Nos juntamos. E aí? Como é que é daqui para frente? Certo? Como é que vai ser nossa relação? Certo? Porque se a gente deixar para discutir isso depois, certo? Quem é que tem o poder da decisão? Sou eu? É você? A decisão é colegiada? Certo? Eu tenho algum poder de veto, você tem algum poder de veto, como é que a gente vai fazer essa fusão? Então, tudo esse pós, ele depende principalmente desses 10 passos. Então, a gente precisa estudar, discutir, pôr no papel, documentar tudo, saber quais são os meus direitos, os seus direitos, até onde eu vou, até onde você vai, com o objetivo de a gente ter a regra do jogo bem definida, certo? O segredo de uma fusão, de uma aquisição bem feita, é calma. No momento que a gente tem tudo isso bem detalhado, bem escrito e alinhado entre as partes, cara, a regra do jogo está clara. Não tem mistério. A decisão de vender o seu negócio é uma decisão difícil, né? Porque eu acho que muitos aqui tem o seu negócio, tem um amor pelo negócio como tem pelo um filho, como tem pelo um parente, né? É algo difícil, né? E aí aqui eu trago uma frase, né? A vida é uma soma de suas escolhas, né? Então, quando a gente fala de vender um negócio, eu não tenho que só olhar para a empresa. Eu tenho que olhar para a empresa, eu tenho que olhar para os sócios, eu tenho que olhar para a família, certo? Eu tenho que olhar para a saúde, certo? Porque eu quero da minha vida, certo? E isso é fundamental. Aspectos das empresas que precisam ser ponderados quando eu tomo a decisão de vender um negócio. Aspectos de futuro do setor. O que é isso?
O que eu enxergo de futuro do nosso setor? Vou dar o caso clássico que, óbvio, todos aqui já devem ter escutado, né? O setor, digamos, de fita cassete, né? Tinha lá a TDK, diversas empresas que produziam fita cassete. É um setor que estava em descontinuidade, porque veio o CD, veio o pendrive, veio N outras tecnologias na frente. Beleza. Então, a gente tem que ver, tentar enxergar o que é o futuro do nosso setor. O que vai acontecer com ele. E isso é uma variável que a gente precisa levar em consideração no momento de a gente tomar essa decisão. A incapacidade da empresa a se adaptar a mudanças, né? Esse é um ponto que eu te digo que é fundamental em todos os negócios, né? Às vezes a gente chega numa empresa, principalmente nós que trabalhamos com consultoria, a gente pergunta assim, mas por que você faz tal atividade dessa forma? Aí a resposta que vem na ponta da letra, não, porque sempre foi feito assim. Porque meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim e eu estou fazendo assim. É óbvio que a história, a tradição, ela sempre tem que ser preservada. Eu não estou discutindo isso, mas o mundo muda. A gente está hoje num mundo dinâmico, um mundo eletrônico. Se a gente quisesse fazer isso aqui, digamos, de uma forma remota, vocês estariam me assistindo do mesmo jeito, certo? E, eventualmente, a gente precisa ponderar isso, né? E aí, às vezes, a gente tem uma empresa que não tem uma capacidade de se adaptar a uma nova realidade. O que eu digo para vocês? Nós temos que sempre ser adaptáveis às novas situações de mercado, sociais que tem, certo? Empresas de sucesso precisam se adaptar rápido, certo? Eu confidencio aqui dentro da BDO, da empresa no qual eu sou sócio, nós temos 1.600 profissionais que trabalham fazendo auditoria e consultoria, certo? In loco nos nossos clientes. Você imagina que chegou em março de 2020, o Brasil, as prefeituras, todo mundo decretou lockdown e nossa atividade não é essencial. Você imagina a gente ter que colocar 1.600 pessoas para trabalhar de casa, controlar essas atividades, controlar suas produtividades e principalmente as entregas para os nossos clientes. Olha o desafio. E graças a Deus eu digo o seguinte, que hoje a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito exitosa, certo? E isso é importante, a gente ter uma capacidade de se adaptar a novas tecnologias, isso é fundamental, certo? E se de fato você acha o seguinte, olha, eu tenho uma empresa aqui que eventualmente eu vou ter essa dificuldade, de duas uma, ou você pensa em fazer já essa mudança hoje, ou isso também é um prisma que precisa ser ponderado no momento de vender o seu negócio. Crescimento agressivo de outros players, né? Esse é um ponto que também precisa ser ponderado. Olha, eu estou vendo aqui que os players estão com um crescimento agressivo. O que eu vou querer? Eu vou querer entrar nessa briga? Ou eu vou querer, digamos, sair dessa briga, estar fora dessa briga? Então, esse é um ponto que também precisa ser ponderado. E aqui, gente, só para deixar bem claro, aqui a gente não quer... A gente quer dar um panorama geral, a gente não está incentivando e nem desincentivando vocês. A gente só está dizendo o que precisa ser ponderado. Novos players no mercado, né? Então, assim, eventualmente a gente pode ter novos entrantes, principalmente na questão de plano funerário, certo? Pode surgir uma nova regulamentação, instituições financeiras, eu estou loucubrando aqui, queiram entrar nesse segmento, então, eventualmente, a gente pode ter aí uma série de, digamos, de novos entrantes no mercado, que isso também tem que ser pautado na decisão de vocês. E, eventualmente, às vezes... problemas financeiros, a empresa não está com aquela lucratividade, a gente não está acertando nossos negócios, a gente tem uma certa dificuldade, então possa ser que a gente fale assim, olha, o melhor caminho aqui de fato às vezes é a venda, ou eu me juntar, ou eu me fundir com outras empresas. Tudo isso que eu falei está diretamente relacionado à empresa.
E a gente precisa separar muito a questão da empresa dos sócios. Uma coisa é a empresa, que ela tem uma vida dela independente. Às vezes a gente mistura. Ah, vou pagar aqui uma despesa, pago com o cartão da empresa. E, de fato, a gente tem que ter isso bem segregado. Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida empresarial. Meu CPF e meu CNPJ. E os aspectos de sócios, né? Dos fundadores, né, dos acionistas, dos donos, que precisam ser ponderados, certo? Primeiro, o segmento se tornou mais atrativo no mercado. No momento que a gente vê, olha, o fulaninho vendeu o negócio dele por X de EBITDA. O cicraninho vendeu por 2X de EBITDA. Aí, opa, o negócio valia X, agora vale 2X. Ah, eu quero 3X, certo? Então, de fato, isso também precisa ser ponderado, certo? O que é importante, certo? É também a gente não ter uma bolha. O que é isso? Ah, o negócio está valendo agora 10X. Ah, vou vender o meu negócio. Se todo mundo, de fato, for nessa linha, o que vai acontecer? Economia. Oferta e demanda. No momento que eu tenho uma oferta de mais de players querendo vender, o valor dos nossos negócios, e a demanda é menos, o valor dos nossos negócios perde em valor, certo? Então, a decisão, o anúncio, certo? A busca de um parceiro para fazer uma venda é algo que precisa ser bem visto e tratado com bastante carinho, sigilo e cautela, certo? Porque se todos aqui falarem assim, vou vender meu negócio, eu tenho certeza que os múltiplos aí de EBITDA que estão sendo transacionados, eles vão desabar. Por quê? Se está todo mundo vendendo, significa que, eventualmente, eu tenho uma oferta grande no mercado, certo? E quem quiser comprar pode fazer um poder de barganha. Ah, eu vou comprar esse, eu vou comprar esse, certo? Como também o inverso também é verdadeiro. Se todo mundo falar assim, não, ninguém quer vender o nosso negócio, certo? A tendência é que esse valor suba. Então, isso precisa ser ponderado. Aspectos relacionados à sucessão empresarial. Então, às vezes, o empresário tem assim, pô, Thiago, ele me liga e fala assim, Thiago, meus filhos não querem o meu negócio, meu filho é engenheiro, está morando fora do país, minha filha é médica, certo? E nenhum quer estar dentro do negócio. E óbvio que todo mundo aqui vai chegar uma hora que a gente precisa o quê? Parar. E isso precisa ser ponderado, certo? Se de fato a gente não enxerga dentro do nosso negócio uma continuidade, certo? Segura desse negócio, eventualmente uma sucessão bem feita, é claro que os herdeiros, eles não vão eventualmente ter, digamos, naquele primeiro momento, a experiência que os senhores têm, certo? Mas isso, como vocês não tinham no início dos negócios de vocês, e vocês foram ganhando isso com o tempo, eles também vão conquistar isso, certo? E é importante, eventualmente, a gente ter essa certeza. Nós temos uma sucessão empresarial aqui dentro, nós temos herdeiros que estão comprometidos com o negócio, ou não temos? Isso precisa ser avaliado. Mudança no rumo existência de conflito entre sócios, né? Então, às vezes, a gente tem aqui 2 sócios que o que eles fazem? Em vez de eles pensarem na estratégia do negócio, eles passam um dia brigando. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer uma coisa, outro quer outra, certo? E o negócio defiando. Às vezes é marido e mulher, às vezes é irmãos, às vezes é primos, às vezes não tem nenhum grau de parentesco, certo? Existem N situações, certo? E, eventualmente, quando a gente tem uma situação dessa, precisa pôr na mesa. Vale a pena a gente ficar aqui brigando como gato e rato ou vale a pena a gente ponderar em vender o nosso negócio? Mudança de rumo dos sócios. Pode só ser que o sócio fale o seguinte, rapaz, cansei. Quero viajar, ganhei meu dinheiro, vou querer passar o resto da minha vida viajando, comprar um veleiro e ficar por aí. É natural, é respeitável e, de fato, isso precisa ser ponderado. Problemas de saúde, certo? É natural que, às vezes, assim, tem aquele problema de saúde que a gente precisa, assim, ó, não dá mais, chegou a hora de parar,
E é isso. Aspectos de governança corporativa. Bom, o que é governança corporativa? Que isso é um ponto fundamental, certo? E a gente precisa entender bem. Governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, governança corporativa nada mais é de auxiliar os senhores numa tomada de decisão. Vocês, como empresário, o que vocês mais fazem na vida é tomar decisão. Vou comprar mais produto ou vou comprar menos produto, vou aumentar o preço do meu plano, vou diminuir o preço do meu plano, vou ter uma política comercial mais agressiva, menos agressiva, vou crescer na região tal ou na região Y. São decisões que vocês tomam, certo? E qual o segredo que tem para a gente tomar uma decisão acertada, mais acertada? É a gente discutir. No momento que a gente discute, no momento que a gente debate, no momento que eu entendo outros pontos de vista, eu consigo tomar uma decisão melhor. Certo? Esse é o segredo. Certo? No momento, não, mas eu sou dono, sou eu que mando, a minha decisão é essa. O mundo está acontecendo 1000 coisas que ninguém daqui, às vezes, está capturando e, às vezes, a gente toma uma decisão errada. Agora, no momento que eu converso com um, que eu converso com o outro, que, eventualmente, a gente toma uma decisão racional, certo? A probabilidade de a gente errar é infinitamente menor. E é para isso que serve governança corporativa. É para, de fato, a gente tomar... Eu sempre digo o seguinte, é para a gente errar menos. Certo? Porque, de fato, a gente vai errar nos nossos negócios. É natural. Certo? Se vocês forem aqui colocar a mão na consciência, eu tenho certeza que você fala assim, errei na decisão tal. Seja de, às vezes, desligar um profissional, às vezes, num relacionamento com o fornecedor, num relacionamento com o cliente, certo? Às vezes a gente fala assim, erramos, certo? E a governança vem para o quê? Para a gente errar menos. Bom, apoio na tomada de decisão. Quanto tempo nos dedicamos para as estratégias dos nossos negócios? Isso é um ponto interessante. Quanto tempo vocês ficam fazendo pagamento, comprando, conversando com o financeiro? E quanto tempo vocês estão assim? O que eu quero de futuro para o meu negócio? Aonde eu quero chegar? Certo? Aquela famosa expressão que todos aqui, o meu planejamento estratégico, tem lá na nossa parede lá visão, missão e valor. Mas aquilo está posto em prática? Ou só está ali pregado na parede? Certo? Quanto tempo a gente fica, certo, pensando no nosso futuro? O que eu vou fazer daqui a 1 ano? O que eu vou fazer, a minha empresa vai fazer daqui a 2 anos? E a governança está aí para isso, certo? Existe um estudo da Universidade de Nova York que fala o seguinte, que a maioria dos executivos, eles passam cerca de 80% do seu tempo fazendo atividades operacionais e 20% pensando em atividades estratégicas, onde o correto é a gente ter o inverso. Vocês que são executivos, que estão liderando o negócio, vocês precisam pensar mais na parte estratégica do negócio ou do que eu estou aprovando um pagamento, do que eu estou comprando. É óbvio que vocês vão ter que se dedicar para comprar melhor, certo? Para comprar bem, mas a gente precisa pensar muito na nossa parte estratégica e às vezes isso fica de lado. A segregação entre o conselho, papel estratégico, e a diretoria, papel executivo. Né? A gente sempre escuta o meu executivo, a diretoria executiva. Por que tem essa palavra executivo? Por que não é só diretoria? Diretoria executiva. Porque eles estão ali para fazer uma única coisa, executar. Certo? E qual é o papel do conselho? É definir a estratégia. E no momento que eu tenho entidades, pessoas
dividida para isso, um pensa na estratégia, certo? O que a gente quer para frente, como que a gente vai fazer, o modus operandi, e o outro executa, eu reduzo um pouco essa questão de a gente ficar 80% fazendo atividades operacionais e 20% atividades estratégicas. Por quê? Porque eu tenho um conselho ali formado em pensar, em traçar uma estratégia, certo? E eu tenho um corpo de executivo que está ali para quê? Para executar, pôr em prática. Isso é fundamental. E a governança, certo? O segredo é o quê? É a gente ter esses pilares que a gente falou aqui para tomar decisões mais acertadas. Aqui eu trago um organograma do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sobre como é que é feito a divisão de uma governança corporativa. Óbvio que isso aqui é muito focado, digamos, num padrão de uma empresa capital aberto, mas isso não significa que não seja aplicável aos negócios dos senhores, certo? E sempre quando a gente fala, eu vou adotar práticas de governança corporativa no meu negócio. O que é importante? Cada empresa tem uma particularidade e a governança ela tem que ser moldada para o seu negócio, certo? Às vezes eu tenho herdeiros que já estão dentro dos negócios e eventualmente dão um show, agregam valor, às vezes eu não tenho. Tem empresas que têm um problema financeiro, tem outras que são altamente capitalizadas, e todas essas variáveis aí que tem, e são milhares, precisam ser ponderadas quando a gente quer definir qual é o modelo de governança. Explicando em linhas gerais, nós temos os sócios. Qual o papel do sócio? Eventualmente é cobrar os seus dividendos, os seus caixas, certo? Eventualmente, quando a gente pega nas grandes corporações, Gerdau, que são empresas que começaram familiar, a gente não vê hoje, digamos, a família dentro do negócio. Votorantim, certo? A gente vê o negócio do quê? Executivos tocando, certo? Então, o sócio está ali para o quê, meu amigo? Como é que está o meu negócio? Uma atividade mais fiscalizadora e na cobrança do seu retorno. O conselho de administração que está ali para o quê? Definir a estratégia do negócio, certo? Como é que a gente vai mover as peças no nosso tabuleiro. A diretoria, que eventualmente ela vai executar. Meu amigo, o caminho é esse, o conselho disse. A diretoria vai acreditar nesse caminho e pôr em prática. É óbvio que o debate, o amadurecimento da decisão, ela é fundamental. Bom, e aí outros órgãos que a gente tem, que são os órgãos fiscalizadores de comitê de auditoria, conselho fiscal, certo? Auditoria interna, auditoria externa. O objetivo é o quê? É trazer uma transparência maior para o número de vocês, certo? Quantos vocês daqui chegou para o contador de vocês e falou o seguinte: contador, cadê o meu lucro? Quanto é que foi meu lucro? O seu lucro, seu Thiago, foi 500 mil reais esse mês. Ótimo. Saí de lá, morto de feliz. Uma semana depois, seu Thiago, chegou uma nota fiscal aqui, que eu não sabia, e o seu lucro não é mais 500 mil, o seu lucro agora é 300, certo? E para que servem esses órgãos de fiscalização, auditoria, conselho fiscal? Para o quê? Saber que vocês, como sócios, como executivos, estão analisando um relatório, certo? Que seja fidedigno a realidade do negócio de vocês. Para quê? Para que vocês possam tomar decisões corretas. No momento que você pega um relatório que você não acredita naquele relatório, como é que eu vou tomar uma decisão? Bom, quais são os pilares da governança corporativa? Primeiro ponto, é uma mudança de cultura, tanto dentro da empresa como para os sócios, certo? Se não existir essa mudança de cultura, certo? Não tem governança. Você vai ter uma pseudo-governança, certo? Eu tenho um conselho fiscal, conselho de administração, diretoria executiva, mas quem manda sou eu. Você tem uma pseudo-governança. Por quê? Você não compartilha a sua decisão com ninguém, você tem lá uma pessoa figurativa só para dizer que tem. Transparência, certo? Esse é um dos principais pilares da governança. É a gente ter transparência nas informações
Entre sócios, entre diretoria e conselho, certo? Entre todos, para o quê? A gente tem um número claro. E isso é fundamental quando vocês falam o seguinte: olha, eu estou querendo juntar o meu negócio com a do Cicrano. Se não tiver uma transparência, confiança é importante, mas com todo respeito, confiança não resolve, certo? Agora, no momento que eu tenho um negócio transparente, que nós juntamos os nossos negócios e eu tenho ali uma contabilidade, um número estruturado, que eu consigo saber quanto que a empresa está lucrando, para aonde veio a receita, quais são os seus clientes, e está tudo muito claro e cristalino para todo mundo, a nossa relação entre sócios ela melhora, certo? Agora, no momento que eu tenho uma situação que é obscura, onde eu juntei meu negócio com o dele, o meu dá lucro, o dele dá sempre prejuízo, agora eu não sei por que o dele dá prejuízo. Todo mundo vai fazer uma série de desconfiança, de dúvidas sobre isso. Agora, no momento que o negócio é bem transparente, não, inequívoco. Eu estou dando prejuízo por conta disso, disso. Está claro, certo? Então, quando a gente fala nesses movimentos de fusões e aquisições, é fundamental que a gente tenha transparência, certo? E isso aumenta o valor de vocês. No momento que você senta para conversar com um parceiro ou com um colega para juntar operações, ou seja, com uma outra empresa para eventualmente vocês eventualmente fazer uma transação, seja de venda total ou parcial, e você tem, digamos, uma transparência nos seus números, pode ter certeza que o seu valor é bem maior. Equidade. O que é equidade? A relação entre sócios, certo? Ela precisa ser justa. Se eu eventualmente tenho um negócio que eu tenho 20% e sou minoritário, certo? Claro que eu vou ter, eventualmente, o meu poder de veto, certo? Em determinadas decisões que eu entendo importante para o meu negócio, certo? Mas eu não tenho a maioria do capital da empresa. Então, eventualmente, eu também preciso aceitar determinadas decisões do meu sócio. Prestação de contas. Prestação de contas também está muito vinculado à transparência e responsabilidade corporativa. O que é isso, gente? Vocês têm noção a quantidade de gente que vocês empregam, a quantidade de família que dependem de vocês, certo? O papel que, óbvio, o Panhose falou muito bem aqui, o papel de vocês para a sociedade, certo? Isso é responsabilidade corporativa, certo? No momento que eu sei o meu papel para aquela sociedade, para os meus empregados, certo? E isso é fundamental para o quê? Para eu não tomar nenhuma decisão arbitrada. Porque se eu tomar uma decisão arbitrada e eu sofrer algum problema, não sou só eu como sócio, não. Os meus funcionários também, os meus clientes, certo? Existe uma cadeia que vai sofrer por isso. Gente, determinação do valor. Como é que a gente faz, né? E aí aqui o nosso objetivo é tecer uma linha geral de como que a gente determina o valor do nosso negócio. Primeiro, valor, mais do que números, certo? Isso é fundamental. Eu contratei uma empresa, ela fez a minha valuation, ou a minha valuation deu 300 milhões de reais. Mas será que é só isso? Será que foi capturado tudo, certo? E é um assunto extremamente subjetivo, certo? Quando a gente fala em determinação de um valor, se eu pegar um Fiat Uno, colocar ele aqui e falar o seguinte, e pedir para vocês darem um valor, por quanto vocês pagariam esse Fiat Uno, eu tenho certeza que a grande maioria das respostas seriam diferentes. Por quê? Valor é um negócio subjetivo. Incerteza específica da empresa. Cada empresa ela vai ter uma incerteza. Eu estou numa praça onde a minha concessão está acabando, eventualmente eu estou numa praça que eventualmente eu tenho uma concorrência mais forte, eu estou em uma praça que eu domino essa praça e eu não tenho um concorrente,
certo? Eu tenho um produto que é diferenciado dos meus concorrentes, então existem uma série de incertezas, certo? Que permeiam na valorização do negócio, certo? Então, sempre quando assim a gente fala de uma determinação de um valor, nunca vai ser um valor assim preciso. Ah, seu negócio vale 300 mil reais. Não, 300 milhões. Ele vale de 200 a 500. Ele vai ter uma variação naquele range. Uma avaliação mais simples pode ser melhor, certo? Existe um livro de valuation, existe um papa, né? A gente sempre diz que é um papa de finanças corporativas, que é um indiano chamado Damodaran, certo? E muitas das frases aqui foram extraídas do livro dele, certo? E às vezes a gente quer complicar o negócio. Ah, eu vou fazer minha valuation, então eu vou projetar o meu fluxo de caixa, vou descontar uma taxa de desconto, vou considerar isso, aquilo. Onde às vezes eu posso fazer um cálculo bem mais simples e chegar no mesmo valor, certo? E de fato, quando a gente fala na valorização do negócio, tudo aquilo que é mais simples, mais objetivo, mais prático, dá uma transparência maior para quem está comprando e para quem está vendendo, certo? E às vezes é mais fácil a gente permear por essa área. Todas as técnicas de avaliação são tendenciosas. Isso é um alerta que eu gostaria de fazer. Imagina o seguinte, você tem um carro, toda a sua vida sempre você teve carro da marca Ford. E você adora carro da marca Ford. Aí você chega numa concessionária, só que é uma concessionária da Fiat. Qual a sua tendência? É de valorizar ou desvalorizar aquele carro, considerando que a vida toda você teve carro Ford e você nunca teve problema com ele? Eu vou o quê? Se eu estou satisfeito com a Ford, a tendência é o quê? Que eu vou dizer assim, não, meu Ford é melhor do que esse Fiat. Agora, vamos pensar por um outro prisma. Eu tive diversos carros, comprei um Ford, só tive problema com ele. O carro quebrou 10 vezes. Eu entro numa concessionária da Fiat. Qual que vai ser a minha avaliação? Certo? Se eu estou insatisfeito com o meu carro Ford, vai ser que aquele carro está da Fiat é valorizado ou desvalorizado? Se eu estou insatisfeito com o meu carro Ford, com certeza eu vou dizer que o carro tem o seu valor. Então, gente, eu quis trazer esse exemplo aqui de uma concessionária que, por mais que você fale assim, não, eu vou contratar um especialista, a BDO, para fazer uma avaliação. Toda avaliação ela vai ter o mínimo, certo? Mesmo o avaliador não querendo, de tendência. Seja tendência de aumentar o mercado, seja tendência de diminuir o mercado, isso é inequívoco. Isso é uma coisa que ninguém pode superar. Por quê? Porque nós temos nossas conclusões. Eu tenho o meu entendimento do que vai acontecer no futuro do setor funerário, de qualquer outro setor, e eventualmente é com base nesse entendimento que eu tenho que eventualmente eu vou fazer uma avaliação. E significa que o entendimento que eu tenho é o que de fato vai ocorrer? Não, certo? Então, de fato, toda avaliação ela tem o mínimo que seja de tendência. O que é importante? Toda avaliação ela é um norteador. Ela não é um número exato. A valuation disse que o valor foi 300 milhões. Então vale 300 milhões? Não, pode valer um pouquinho menos, um pouquinho mais. E a gente precisa ter isso, certo? Então, toda valuation, eu digo para vocês, ela tem um range para cima e um range para baixo que a gente precisa ponderar, certo? Nunca fale o seguinte, siga fielmente o que eventualmente está no valuation. Não, porque eventualmente ali existe uma situação de mercado que foi ponderada por uma pessoa específica que, com certeza, eu te digo, não vai ser aquilo que vai se realizar, porque ninguém tem a capacidade de prever o futuro. Se a gente não tem essa capacidade, eu não sei o que vai acontecer. Existem
duas principais formas de avaliação. Quais são elas? Avaliação intrínseca e avaliação relativa. Intrínseca é a avaliação que eu faço propriamente da empresa, certo? Eu vou pegar aquela empresa, eu vou olhar o passado dela, eu sei a carteira de clientes, eu sei eventualmente quanto que ela gera de fluxos de caixa e eu vou projetar isso num horizonte de 10 anos, certo? Muito com a visão, com os inputs que a própria administração vai dar, certo? Olha, eu vou crescer 20%, mas tal ano eu paro o meu crescimento, eu estou planejando expansão para tal área. Então, a gente pega todos esses inputs, coloca isso em uma tabulação, na planilha, e a gente projeta todos esses resultados. Isso é o que a gente chama uma análise intrínseca, uma avaliação intrínseca propriamente da empresa. Eu não estou comparando ela com o mercado, com nenhum outro player. Eu estou pegando as informações internas da empresa, projetando ela para frente e determinando qual o fluxo de caixa, certo? Qual a geração de riqueza que aquele negócio está dando. Ali é o valor dela. Mas eu também posso fazer uma avaliação relativa, no qual eu vou relacionar a nossa empresa a outro player de mercado. Rapaz, o fulaninho foi vendido por 15 vezes EBITDA. Então, se ele foi vendido por 15 vezes EBITDA, teoricamente, esse é o valor de mercado do negócio, certo? Então, quanto que vale? O negócio vale, o meu negócio, eu multiplicar por 15, certo? Eu chego no meu valor. Essa é o que a gente chama que é uma análise relativa. Eu estou fazendo uma relação do meu negócio com a última transação que houve, ou eventualmente eu vou pegar uma informação de mercado de empresas listadas em bolsa, certo? Que tem lá. Então, se a gente entrar, digamos, em empresas listadas, aqui no Brasil o segmento de vocês não tem, mas fora tem. Então, se a gente entrar lá, sempre vai ter um indicador que é o quê? EBITDA sobre o valor da empresa. Ele divide o EBITDA da empresa pelo valor e ele encontra o quê? Qual é o múltiplo? Ah, é 15, é 20, é 10, entendeu? Então, essas são as duas principais técnicas que a gente tem de avaliação. Mas, Thiago, qual é que eu devo seguir? Relativa ou intrínseca? As duas, certo? E eu vou tomar a decisão por qual? Ponderando as duas, ponderando o seu valor do que você acha, certo? Às vezes, faz uma projeção de fluxo de caixa, encontra-se um valor, faz uma valorização por múltiplo de mercado, acha um valor parecido, mas o sócio fala assim, não, mas meu negócio vale mais do que isso, por isso eu não vendo. E isso precisa ser ponderado. Bom, qual é o valor da minha marca? Como é que se determina o valor de uma marca? Esse papo aí que a gente fala da finanças corporativas, ele criou uma tese. O que ele fez? Ele pegou uma engarrafadora de refrigerante. Então, ele pegou lá numa área nos Estados Unidos que tinha uma engarrafadora de refrigerante, pegou as informações dela e fez a valuation daquele negócio. Era uma marca de refrigerante desconhecida, local lá. E o que ele fez? Além disso, ele pegou as informações da Coca-Cola, que é uma marca consolidada, e eventualmente fez a valorização da lucratividade, do EBITDA, da geração de caixa, do negócio da Coca-Cola naquela mesma região. Então, peguei aquela mesma região, fiz a valuation de uma empresa que tem uma marca desconhecida e fiz a valuation da Coca-Cola, que é uma marca conhecida. É óbvio que elas vão ter lucratividades, resultados, EBITDAs diferentes. Perfeito? A diferença entre essas duas é o quê? É o valor da marca. Então, o que na prática aconteceu? O cara fez lá a valuation da engarrafadora desconhecida, deu lá 100 milhões. Quando ele pegou as informações da Coca-Cola, naquele mesmo estado, naquela mesma localidade, e fez a valuation, ele chegou num valor de 120 milhões.
Então, o que significa? Esses 20 milhões, que é a diferença dos 100 para os 120, é o valor, o diferencial que a marca Coca-Cola traz no negócio, certo? Então, esse é o valor da marca. O que eu quero dizer com isso? O valor da marca, ele já está embutido na geração de caixa, no fluxo de caixa que vocês têm. Pô, Thiago, mas eu tenho uma marca de 20 anos. Mas, de fato, eventualmente, se ela que contribui para aquela lucratividade, de fato, ela já está embutida no seu preço. Aqui, só para a gente exemplificar, certo? O que é uma sinergia? Então, aqui eu tenho o valor de mercado de uma empresa, certo? Da empresa A. E eu somo com a empresa B. Ah, Thiago, se eu tenho uma empresa que vale 100 e a outra que vale 200, significa que quando a gente junta os negócios, eu vou ter uma empresa de 300? Não. O valor geralmente é maior. Vai ser 330, 340. Por quê? Porque tem sinergia. Porque você não precisa ter 2 contadores, você não precisa ter 2 departamentos pessoais, vocês não precisam ter, digamos, 2 setores de compra, e essas atividades que vocês vão unificar, certo? É o ganho de sinergia. Gente, é isso. Só queria aqui falar um pouco sobre a BDO, certo? A BDO, ela é a 5ª maior empresa de auditoria no mundo, certo? A gente está presente em 167 países, com um total de 1.600 escritórios, um total de 91 mil sócios e colaboradores. No Brasil, nós temos 52 sócios, certo? Um faturamento de 285 milhões, certo? E cerca de 1.700 profissionais. Né? Aqui são alguns prêmios que a BDO ganhou. Nós somos líder mundial em transações financeiras, em fusões e aquisições. No mundo, a BDO é a que mais assessora, digamos, empresas. Certo? Aqui são algumas áreas de atuação, certo? Setor de serviços, esporte, agronegócio. E é isso. Eu só queria dar um exemplo falar um pouquinho sobre essa imagem aqui para eu finalizar. Certo? Essa imagem é uma imagem até que os direitos autorais, ela foi comprado pela BDO e ela tem, digamos, algo por trás que talvez vocês, nesse cenário que a gente vê, digamos, de grandes players fazendo um crescimento, possa ser que assuste vocês. O que é isso? É um gato que foi engolido por um peixinho, certo? Às vezes a gente acha que é o seguinte, eu sou pequeno, eu tenho que ficar aqui na minha, certo? Quietinho, certo? Mas com esforço, com dedicação, profissionalismo, certo? E sapiência de nossas decisões, a gente consegue fazer o nosso negócio crescer ao ponto de a gente engolir o gato, certo? É esse recado final que eu quero deixar. Obrigado pela atenção de vocês. É isso.